Olá pessoal, meu nome é Letícia, sou estudante do curso de Letras pelo Grupo Unis e hoje eu vim ajudar vocês a construir um texto dissertativo. É muito comum que as pessoas confundam o texto dissertativo argumentativo com um texto dissertativo expositivo. O que é o texto expositivo? Vamos pensar, sei lá, no William Bonner dando uma notícia no Jornal Nacional sobre a morte de milhares de pessoas. Ele expõe isso de uma forma neutra. Não parece que ele está abalado com aquilo, porque ele não coloca a sua visão pessoal, ele não se posiciona mediante aquele assunto. Já na dissertação argumentativa, pense que ocorre o oposto disso. Você precisa colocar o seu ponto de vista, você precisa colocar os seus argumentos e defender isso, tá? Então, a dissertação argumentativa, ela é a mais cobrada no Enem e nos demais vestibulares. Por quê? Porque a banca avaliadora precisa saber se você tem conhecimento daquele assunto, se você domina aquele assunto. Mantenha a calma. Sempre é pedido um assunto que você tem conhecimento, tá? Nem que for ali o mínimo, um pouquinho você sabe daquilo, tá? Então mantenha a calma, isso é fundamental para não dar branco ali na hora. Você sabe o que escrever, você sabe como escrever, você só precisa organizar as suas ideias. E por falar em organização, a dissertação argumentativa ela é dividida em 3 partes, tá? Começa pela introdução e o que deve conter ali na sua introdução. Pense nela como o trailer de um filme, tá? Nesse trailer, você contextualiza toda a história que vai ser dita no filme, mas você não dá detalhes que entreguem, né, o que vai acontecer de fato, os famosos spoilers, né? Você não dá spoiler na sua introdução, tá bom? Você apresenta a ideia e coloca o seu posicionamento, mas você defende esse posicionamento somente no desenvolvimento, beleza? Então tá, a sua introdução vai ter o quê? Você vai contextualizar aquilo. Eu sugiro que vocês façam isso por meio da alusão histórica, porque é uma coisa mais interessante, você consegue contar ali um pouquinho até onde chegou o determinado tema, ou aquilo que você vai falar. Você conta um pouquinho daquilo e expõe o tema e a tese, tá? Então vamos supor que você esteja falando sobre a violência no Brasil. Então você vai contar ali como começou a violência lá atrás e vai chegando até a violência no Brasil, tá bom? Então você fala sobre isso e ali você expõe. Você é contra ou a favor da violência? Por que a violência tem crescido? Isso são perguntas que você vai fazer ao tema e você vai se posicionar a respeito disso na introdução, tá? Porque ao contrário do que muitas pessoas falam, a introdução, ela não é só expor. Então a sua introdução, ela não vai ser expositiva. Não, o seu texto inteiro ele vai ser argumentativo, tá bom? Então terminamos a introdução, vamos partir para o desenvolvimento. No desenvolvimento é que você vai comprovar, você vai defender aquilo que você apresentou lá na introdução. Então, se você foi contra a violência no Brasil, no desenvolvimento você vai colocar o porquê você é contra. Por que a violência no Brasil é ruim? Então, você precisa defender isso. Pense como se você estivesse num júri e você precisa defender alguém, defender alguma ideia. Você precisa de argumentos plausíveis, você precisa de argumentos sólidos, tá? Então, o que ajuda a ter esse crescimento no seu texto, no desenvolvimento? Você contextualizar dentro de alguma outra ideia. Como assim? Você fazer o uso de citações, uso de dados estatísticos, isso tudo você colocar no seu desenvolvimento é muito bom, tá? Você vai ser mais visível isso no seu texto. A banca avaliadora vai ver que você tem um domínio daquele assunto, tá bom? Vamos lá. Eu gosto que o texto no desenvolvimento seja dividido em 2 partes. Por quê? Porque se você colocar o seu desenvolvimento num parágrafo só, até pode fazer isso, mas vão ser tantas ideias dentro de um só parágrafo que o seu texto vai ficar com muita informação e pode ser que falte coerência e coesão dentro daquele determinado parágrafo. Então,
Pode ser que você tenha tido uma boa ideia no que você estava colocando ali, mas foram tantas informações que ficou meio confuso, você se perdeu ali, você escreveu muito, muita vírgula, muito ponto, tá? Então, divida, né, esse desenvolvimento em 2 parágrafos para ficar mais organizado e para suas ideias ficarem mais claras, porque o objetivo da dissertação é justamente esse, ter objetividade no seu texto, ter clareza no seu texto, tá bom? No seu desenvolvimento, então, você vai defender a sua tese. No primeiro parágrafo, você defende através de um argumento. No segundo parágrafo, você defende através do segundo argumento, tá? Vamos fechar aí com a conclusão. A conclusão é talvez o que os alunos mais temam, mas ela é muito simples. Você retoma a sua tese, porque você não acrescenta nenhuma ideia, porque você está concluindo aquilo tudo que você já falou. Então, você não acrescenta ideia alguma na sua conclusão. Você apenas fecha isso tudo que você falou. Então, você retoma a sua tese. E aí, o Enem pede que você apresente uma proposta de intervenção. E o que seria essa proposta de intervenção? Uma possível solução para o problema que foi criado no decorrer do texto, que foi citado. Essa proposta de intervenção, ela precisa ser cabível dentro da realidade, tá? Então, você precisa respeitar os direitos humanos também. Vamos lá, vamos supor que você fale, para resolver a corrupção é preciso que mate todos os políticos, que acabe com a democracia. Isso fere os direitos humanos, tá? Isso não pode ser dito. Isso não está dentro da realidade, é uma coisa utópica, não pode acontecer. Então, você não vai colocar isso como uma sugestão de resolução do problema. Na sua conclusão, você precisa colocar o agente, tá? Quem vai fazer aquilo que você quer, como esse agente, essa pessoa, não sei, esse órgão vai fazer isso, por meio de que ele vai fazer isso e para quê, tá? Então, você respondendo essas perguntas, você vai ter uma conclusão completa, tá bom? Você vai apresentar uma proposta de intervenção, você vai retomar a sua tese e você vai passar a ideia ao leitor de que o seu texto fechou ali, acabou ali, não tem mais nenhuma ideia pendente, não tem mais nada lá para trás que você precisava colocar ali, acabou o seu texto, você foi firme no seu posicionamento, você apresentou todas as suas ideias. E outra coisa muito importante, é um texto argumentativo que você coloca o seu ponto de vista, mas você não se coloca em primeira pessoa. Vamos pensar assim, que você não se compromete com nenhuma palavra que foi dita ali. Então, assim, eu penso, não, você não pensa. Vamos falar que pensa-se, nota-se, tá? Sabe-se, você não sabe de nada, tá? Então, assim, sabe-se, quem sabe-se, você não se compromete. A ideia é sua, mas você não se compromete com essa ideia, tá bom? E por que é importante você saber dessa estrutura? Porque você vai ser avaliado disso na competência 2, tá bom? Então, para você tirar lá 200 redondinho no Enem, segue essa ideia, tá? Essa estrutura da dissertação que vai dar tudo certo, tá? Outra coisa importante é que você mantenha um certo padrão de linhas. Então, pense no máximo de linhas que você pode usar e organize o seu texto para não ficar uma conclusão assim com um desenvolvimento assim, tá? Então, coloque assim para ficar bonitinho, visualmente organizado, tá bom? Você vai sair muito bem no seu vestibular e eu espero de alguma forma ter ajudado vocês, tá bom?